Fala, galera. Eu vim fazer um vídeo rápido aqui só pra tirar umas ideias que estão na minha cabeça. Eu tenho uma participação especial da minha voz da consciência. Mas eu quero falar desses rumores que estão saindo agora da luta do Poatan. Na verdade não é a luta do Poatan, né? A luta principal do UFC 300, e a internet caiu hoje porque o Tom Aspinall postou um print de um site de passagem que parece que ele tá comprando uma passagem do dia 7 de abril até o dia 14 de abril. E aí, em cima, assim, ele bota a carinha de pedra, meio fazendo assim, o que quer dizer que ele tá vindo para Las Vegas na semana do UFC 300, e aí ele bota a carinha ali, que é a cara do Poatan, né, aquele homem de pedra lá, e aí a internet parou, e aí começam as conspirações, assim, o Poatan, um pouco mais cedo na semana, fez um post, né, novo corte de cabelo, novo peso, e aí o pessoal começa a ligar os pontos, e aí eu parei pra pensar, assim, alguém comentou alguma coisa no post do MMA hoje, e o cara fez assim, o Poatan não tá em Londres? Aí me veio na cabeça, eu falei, cara, eu vi os stories do Poatan voando de primeira classe com o Plínio, que é o treinador, mas todo mundo sabe que é o tradutor do Poatan também. E os dois lá voando de primeira classe para Londres, aí nos stories lá, ele tá nos eventos tipo de mídia, assim, do UFC, tava lá tirando um monte de foto com a galera, com o cinturão e tal. E o que me faz pensar é o seguinte, será que essa luta pode acontecer e de repente no fim de semana eles vão fazer uma coletiva, o Tom Aspinall tá em Londres, o Poatan tá em Londres. Mas por que eles não fizeram essa coletiva em Las Vegas? Porque se você pensar racionalmente, qualquer coisa que teriam que fazer, de repente o Poatan teria que voar para Las Vegas. Uma viagem de Nova York para Las Vegas, sei lá, são 6 horas. Uma viagem de Nova York para Londres deve ser quase a mesma coisa, 6 horas, 7 horas talvez. E aí já tá tendo algum evento lá, ele vai, eu não sei, mas eu achei muito, muito conveniente essa história do Poatan estar em Londres, do Tom Aspinall ter postado isso hoje. O Dana White foi num programa aqui nos Estados Unidos hoje, o Pat McAfee Show, e é um cara que tem um jeitão brincalhão, despojado, né? Falou, pô, o que tá acontecendo com o Conor McGregor? O Conor fala a data e o treinador dele fala uma data e a imprensa fala outra data, e eu tô com o cara que pode me falar a data aqui na minha frente, e qual que é a data? E aí o Dana White fala assim, a gente não tem data, a gente espera conseguir fazer essa luta até o outono. Cara, outono é outubro, ou seja, nem na International Fight Week ele vem mais. Então, eu era um dos caras, vocês acompanham o podcast, eu era um dos caras que mais esperava anunciar o Conor. Eu falei, não, eu tenho certeza que vai ser o Conor. Já levei xingo do Parrumpa no podcast e tudo, porque ele fala, que isso, tá falando merda, cara. E eu falava, não, vai ser o Conor, e eu tô aqui, a voz da consciência aqui não me deixa mentir. Eu falava, cara, vai ser o Conor, não tem outro, ainda acho que não tem outro. Mesmo tendo a chance do Poatan fazer essa luta, eu ainda acho que tinha que ser o Conor. Entendeu? Então, eu só achei muito conveniente, tudo alinhado, assim, tipo, de repente, quando o McGregor saiu de plano definitivamente, essa história do Conor não tá disponível para lutar só pode significar que ele ainda não tá limpo, né? Seja lá o que ele tá usando, não limpou do sistema dele ainda, e os caras não podem correr o risco de botar ele na cara de comissão atlética, essa empresa nova deles, o Drug Free, como é que chama? Drug Free alguma coisa, não é isso? Acho que é isso. Então, é Drug Free Sports, acho. E ele não pode aparecer e não passar em teste nenhum, entendeu? Tipo, ou mesmo que ele passe, que façam, sei lá, vista grossa, que eu já acho que jamais fariam, ele vai chegar numa semana de luta, tem teste da comissão atlética. Ele não passou na comissão atlética, a comissão atlética divulga, não tem, esconde aí, não tem essa, não funciona assim. Então, eu acho que o Conor realmente tá fora de plano. E aí, de repente, o plano de emergência, eu acho que era Poatan e Tom Aspinall. Tom Aspinall tava pedindo pra lutar com o John Jones, assim, todo dia no Twitter, e agora ele tá quietinho. Então, aí falaram com o Tom Aspinall falou assim, não, eu ainda estou disponível pra lutar com ele, mas não me falaram nada ainda. Mas aí pode ser, tipo, não fala nada, o cara não vai falar nada, ele não pode, né? De repente, o UFC quer anunciar, ele não pode. É isso, era só essa ideiazinha que eu
que eu tive na cabeça aqui de pensar que poderia estar acontecendo. Muita gente vai falar que é bobagem. Pode ser bobagem, pode não ser. Se não for bobagem, quem que vai ser a luta principal desse UFC 300? Leon Edwards e Bilal Mohamed? Não pode ser, não dá para ser. Não, é assim, poderia estar nesse evento, na primeira luta da valendo o cinturão. Eu acho que eu colocaria essa luta até atrás da luta das meninas, de repente, assim, porque é uma luta que literalmente ninguém tem interesse de ver. Como o Parrumpa falou aqui no podcast, Max Holloway e Justin Gage de main event seria do caralho. Se eles fazem uma mudança dessa, dá até pra entender, colocar o Leon Edwards pra lutar com o Bilal Mohamed e subir a luta do Justin Gage com o Max Holloway pra main event. O que seria difícil deles fazerem, botar o BMF na frente do cinturão linear, eu não sei se eles fariam, mas tá confuso. Então eu acho assim, pela falta de opções e pela necessidade de ter alguma coisa chocante, de repente, no main event do UFC 300, eles vão acabar indo dessa com o Poatan e o Aspinall. Mas o Poatan, teoricamente, não seria o main event do Rio de Janeiro? Isso não foi confirmado, não é uma teoria. Ele provavelmente lute com o Jamal Hill, mas eu já ouvi falar do Pantoja também, então, tipo, eu acho que tá mais do que provado que o UFC tenta fazer o melhor evento que ele puder fazer agora. Ele não planeja, vamos sacrificar esse porque depois tem o outro, porque o depois pode não acontecer. O Poatan machuca num treino, aí eles não têm a luta do UFC Rio e não tiveram o cara no UFC 300. O UFC pensa assim. Então, de repente o UFC deixa aberto ainda, tipo, vai lá lutar. Eu não acho que o Poatan e Tom Aspinall fariam 5 rounds de porrada, uma guerra. Isso aí é luta pra 2, 3 rounds, olha lá, entendeu? Então, o que vai acontecer com o Poatan, que ele não pode lutar um mês e pouco depois? Nada. Ele vai estar num peso mais alto, não vai precisar cortar peso, então eu acho que o plano inicial é esse, se não o Pantoja no Rio de main event, porra, maravilhoso também, campeão do Rio, entendeu? Então eu não acho que minimiza o evento. Bota um come event forte lá, o UFC Rio fica bem bom também. Vou perguntar a opinião da minha voz da consciência aqui. Então, eu acho muita coincidência o post do Tom Aspinall, o país que o Poatan viajou. Exatamente. Tudo é muito coincidência. E foi o que a gente falou no podcast. Luta comercial, primeiro nome Conor McGregor e o segundo hoje é o Poatan. Exatamente. E não é porque é brasileiro, é porque o cara ganhou da Adesanya, que era o campeão dominante, subiu de categoria, fez uma luta, na segunda foi campeão, e o cara é do tamanho dos pesos pesados ali na questão da altura, e a gente sabe que dá pra ganhar um pouquinho de massa muscular ali e lutar em cima. Eles vendem como uma super luta também, né? É uma super luta, na verdade, né? O campeão teoricamente, de 2 divisões, não é o atual campeão de 2 divisões, mas foi o campeão de 2 divisões, é o atual campeão dos meio pesados. Seria considerada uma super luta. Entretenimento garantido, isso ninguém pode negar. É loucura, não vale, não merece. Bota tudo isso de lado. Pensa se a luta vai ser divertida de assistir e se você vai ter vontade de ver essa luta ou não. Esquece a parte burocrática. Você não é o cara que tá assinando cheque pra ninguém. Mas ele não merece. Mas o Aspinall... vai lutar disputar cinturão interino. Esquece tudo isso. É uma luta que você vai querer assistir? É uma luta boa? Quem ganha? Poatan? Tom Aspinall? O que vocês acham? Fala aí, comenta aí. Se inscreve no canal, diretaço. Se inscreve no MMA hoje. E é isso. Valeu? Valeu e vamos ver o que acontece. Comenta aí.